Olá, nós estamos aqui hoje com uma querida amiga que é palestrante, que é facilitadora de estudos, Eliane Klatter. Hoje nós vamos bater um papo sobre o Evangelho, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Eliane, seja muito bem-vinda. É um grande prazer você assim ter aceitado esse nosso convite, né? E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho também para que as pessoas te conheçam. Eu é que agradeço, Roberta. Boa tarde a Roberta e a todos que eventualmente nos escutarem, nos verem, né? Eu que agradeço pelo convite, fiquei honrada e achei maravilhoso esse novo trabalho que eu não tinha muito conhecimento a respeito. Achei muito bacana, uma maneira bem leve da gente estudar e partilhar nossas opiniões aí do dia a dia a respeito do estudo do Evangelho. É isso mesmo. É super tranquilo, né? Disseste aí que eu não sou palestrante, eu gosto de falar. Eu gosto de falar, de estudar e de falar. Eu não considero palestrante, não. Mas sou voluntária, né? Ajudo no que for necessário, dentro do possível, fazendo esse Estamos trabalho todos junto com vocês. juntos, aí, estudando juntas, né, Eliane? Isso, Vamos estudando ver o que a junto. gente consegue compartilhar com essas pessoas que nos assistem, essas nossas impressões sobre esse texto, né, do Evangelho. Eu posso ler, então, para a gente Com começar? certeza. Pode, claro. Então, olha só, que título mais lindo: O Poder da Fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o mal. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegarão os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da sua pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. Eliane, como é que anda a sua fé? Então, esse convite, Roberta, para participar desse primeiro estudo do Evangelho, falando da fé, para mim é como se fosse assim, ó, é justamente para eu me fazer essa pergunta, tipo, como anda a minha fé? Porque não tem como falar desse momento que a gente está vivendo agora, de Covid-19, né? Que é o assunto da Isso. vez, é a bola da vez, sem a gente falar assim, ó, quantos de nós que estão assistindo nos grupos, vendo na televisão, vendo através da internet, dos amigos, né? Que nos trazem Uhum. pessoalmente e online, essas notícias que não são assim muito, como é que muito prazerosas, né? A gente, se não conhece alguém E sempre de muita pessoalmente, dor, de muito desafio, né, Eliane? exatamente, é um momento É, difícil, onde muitas vezes a gente se pega pensando assim, especialmente se a gente dá muita atenção para a mídia, para as notícias que vêm de fora, porque o que a mídia faz é vender justamente a dor, o desespero, né? Não é a notícia boa. Então a gente se pega pensando assim, meu Deus, mas como que as coisas vão melhorar? Que momento de transição é esse, né? Como é, assim? E aí às vezes a gente deixa a energia da gente cair. Então esse assunto, ele é o suprassumo. Tipo, onde é que anda a nossa fé? Porque existem várias interpretações a respeito do grão de mostarda, né? Que seria, por exemplo, algumas traduziram como se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se tivesse a fé de um grão de mostarda. O que muda um pouquinho na semântica, não muda muito na história, porque o que quer dizer?
Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, quem não conhece um grão de mostarda, a gente foi lá procurar para ver, ele é minúsculo, né? Minúsculo. Minúsculo. Então Jesus quis dizer assim, nossa, mas vocês não têm uma fé nem mesmo pequenininha, porque vocês não sabem nem o poder que vocês próprios têm. Ou ele também poderia querer dizer, se vocês tivessem a fé de um grão de mostarda, apenas usando o grão de mostarda, mas poderia ser qualquer uma outra semente de qualquer outra planta. Por quê? Porque se nós olhamos para o grão de qualquer planta, ou para a semente de qualquer planta, ou para o grão de mostarda, ele próprio, se ele não passasse pelo período que ele tem que passar, de ser plantado, de ser adubado, de ser aguado, jamais se veria no futuro como uma árvore enorme como é. Exato, é exatamente isso, Eliane. Então, assim, a gente pensa, era um grão, assim, é um grão dos menores, das menores sementes que tem, né? Mas aquilo se transforma numa árvore frondosa, imensa. Ninguém imagina que aquele grãozinho vai dar uma árvore do tamanho que é, né? A sementeira. Então, nós ficamos pensando assim, quer dizer que a gente pode, então, o que você nos trouxe, pensar que a fé ela é construída. Então, daquela semente, nós tivemos algo assim, que basta um pouco da nossa entrega, né? Que essa fé a gente vai adubando, daí a gente bota ali luz, a gente coloca amor, coloca um solo fértil, e isso a gente vai construindo essa fé. Não é uma coisa que a gente se faz da noite para o dia. Eu vou te confessar uma coisa. Eu descobri que eu tinha uma fé assim muito vacilante. Quando eu passei na minha vida pela perda da minha mãe, né, ainda jovem, e eu era uma pessoa extremamente religiosa, né? Eu considerava a minha fé extremamente forte. Mas quando eu passei por esse desafio muito grande, eu percebi que eu era uma fé muito vacilante. Era muito assim, tinha muita hesitação, tinha muita falta da confiança do meu potencial, da minha capacidade para passar por aquele desafio. E eu tive que rever muitos conceitos. E eu falei assim, nossa, então quer dizer que fé não é acreditar? Porque minha vida inteira achei que fé era acreditar. Todo mundo falava assim, o que é fé? Ah, a fé é acreditar. Mas eu pensei assim, gente, mas eu acredito em tantas coisas e depois vem a ciência e prova para mim que aquilo não existe, que aquilo está errado. A humanidade acreditou que, por exemplo, a Terra era o centro do universo, né? E a gente sabe que nós fazemos parte de um sistema solar. Então, eu falei assim, esse acreditar é meio perigoso. Eu tenho que rever esse meu conceito. O que é essa minha fé? E daí, Eliane, sinceramente, eu falei, puxa, eu preciso construir. Preciso ter humildade mesmo, para rever esse meu conceito de fé. Então, Roberto, eu vou te dizer que se é o dia das confissões hoje, eu tenho que te dizer exatamente a mesma coisa. Porque por mais que nós saibamos que somos um espírito imortal, ao mesmo tempo a gente não consegue ter a fé no futuro, porque a gente acha que o futuro é somente nessa vida aqui. Então, esses mesmos questionamentos que tu tiveste com relação à morte da tua mãe, eu tive a minha vida inteira com várias outras coisas. Então, ao mesmo tempo em que eu queria, por exemplo, acreditar em alguma coisa, era a mesma coisa, eu acreditava, mas acreditar não é exatamente crer. É bem como tu colocaste aí pra gente. Então, a gente acredita em alguma coisa, mas é muito superficial esse acreditar. É falível, né, Eliane? É falível. Na minha opinião, fé é realmente mais do que simplesmente acreditar, é confiar. É confiar. E ela é sim construída. Isso, eu adoro essa Fortificada. palavra que você trouxe para a gente, confiar, Eliane. Eu aprendi isso. Aliás, assim, meu mantra de 2020, acho que eu já estava prevendo assim, os desafios. Que eu falei assim, gente, eu sempre assim, pego um mantra, assim, uma palavra para levar para o ano todo. E daí, na virada do ano, eu falei assim, confiança. Assim, ter confiança, confiança, confiança. E eu achei assim tão apropriado para esse momento, porque eu acho que nós devemos confiar, Eliane, é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Assim, a confiar também na nossa competência, na nossa capacidade, porque isso também de confiar, a gente confia em Deus,
Mas se você não fizer a sua parte, né, ele nos capacitou, e é isso que ele espera de nós. Quando Jesus diz aqui no Evangelho, né, puxa vida, que fé no tamanho de um grão de mostarda, você pode, né, transportar essa montanha daqui para colar, é aquilo que ele nos traz. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós ficamos na nossa pequenez, que é muito perigosa, né? Nos coloca num lugar assim de não acreditar em nós mesmos, não confiar em nós mesmos. Então, a fé, eu acho que é assim, é uma somatória da confiança, que você nos trouxe assim, essa palavra eu adoro, e a entrega. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que confiar, a gente tem que entregar, Eliane, que nós não temos controle sobre tudo. Quando a gente pensa na vontade de Deus, então a gente vai até um certo ponto, né? A nossa fé, nós vamos lá fazendo a nossa parte, vamos lá fazendo a nossa parte. Mas nós não temos controle sobre tudo. É aí que entra, né, esse mecanismo de Deus que eu acho que é simplesmente perfeito, que é você vem até esse ponto e nós vamos achar o equilíbrio aí entre a confiança e a entrega. Com certeza. Agora que tu falou uma coisa que eu lembro sempre de uma cliente minha, né? Nós não temos o controle, a gente pensa que tem. E aí ela conversando comigo sobre os filhos e adolescentes, ela disse assim, então, eu sou daquelas, Eliane, que eu digo assim, tá, Deus, larguei na tua mão, eu fiz a minha parte, agora é contigo, tá? Mas eu entrego e eu vou lá e pego de volta, sabe? Eu achei interessante ela dizer isso, porque, na verdade, é como se a gente não tivesse nem mesmo a confiança de que nós já desenvolvemos a nossa fé. Então, a gente não só não tem confiança nem no outro e nem em nós, porque o que nós estamos sendo ensinados é a ter uma fé raciocinada. Exato. Não é acreditar cegamente em tudo que diz. A gente é instruído para procurar. E é isso que fortifica e fortalece a nossa fé e faz com que a gente tenha confiança. Então, quando a gente pensa na montanha, né, dizer para a montanha, eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, que eu era, acho que uma adolescente, talvez uma criança, eu pensei assim, mas que coisa mais impossível, porque a gente não sabia, né, aquela coisa assim, não, Jesus falava por parábolas, porque parábolas, há 2000 anos, era a maneira mais fácil de ensinar. E hoje, 2000 anos depois, muitas vezes, a gente também, quando ouve pela primeira vez, pensa, mas como que eu vou fazer a montanha? A gente não entende que a montanha, ela pode ter várias interpretações. Uma delas é que a montanha são os desafios as dificuldades que nós temos de lidar com a vida de uma maneira geral, as nossas dificuldades. Verdade. E a outra é que a montanha não está lá fora. A montanha sou eu mesma, eu sou a montanha, eu sou tão pesada por não confiar em mim mesma que eu não saio do lugar, eu não me movo. Então eu sou meu pior inimigo, eu sou minha própria montanha, porque eu não acredito no meu potencial. Você trouxe isso agora, achei tão perfeito, Eliane, que eu não tinha pensado nessa perspectiva, assim. Eu concordo com você que sobre a montanha, a gente sempre fala assim, nossa, né, mas como assim transportar uma montanha? E isso que você nos trouxe de nós sermos a nossa montanha, né, da gente não conseguir se transportar, mover, é muito interessante. Eu vou pensar muito sobre isso. E o Evangelho, quando traz essa palavra assim, transportar, eu achei interessante, Helena, não sei se você concorda. Você percebe que Jesus não usou assim, transpor. Quando a gente fala em montanha, a gente fala assim, vai transpor a montanha. Existe uma diferença entre transpor e transportar. Porque se a gente pensa, se a montanha é um desafio, uma dificuldade, se a gente transpõe, ótimo. Então, a gente como se estivesse superando aquilo. Só que o transpor, a gente vai encontrar quantas montanhas ainda nesse vale, né? Então eu penso quantas dificuldades, né? Quantas dificuldades. E nós vamos ter forças para transpor quantas mais. Enquanto transportar é você saber da sua força para mover uma coisa daqui para lá. Eu acho que assim, a gente saber da capacidade que nós temos de administrar os desafios. Então, a gente passa a administrar, a aprender, a lidar com aquilo. Isso, para mim, é o transportar. Porque a gente transpõe algumas coisas, né? Nossa, quantas coisas eu passei na minha vida que eu transpus.
mas eu não aprendi com elas. Eu consegui Exato. passar os desafios, mas se aparecer outro desafio semelhante, eu não sei se eu vou conseguir lidar de novo, nem se eu vou ter forças para lidar de novo. E quando a gente aprende a administrar, a gente ganha essa força, essa competência. Inclusive, quando tu aprende a confiar, Roberta, acontece o que Jesus falou, porque o que ele disse? Que nós podemos o que ele pode e muito mais. O que a ciência nos diz também? A ciência só vem a comprovar as palavras de Jesus, que a gente tomava de uma maneira muito, talvez infantil, ou talvez despreparada de entender que nós temos essa capacidade. Nós criamos uma doença, mas nós também podemos criar a cura para essa doença. Sim, Nós criamos um problema, nós também podemos criar a solução para esse problema. Então, quando a gente presta bem atenção e estuda o que ele dizia, o que é o evangelho? É simplesmente um manual para a vida. é um Se a manual gente para a vida. manual para a vida. Se a gente começar a estudar o Evangelho e sair do campo somente do estudo e começar a pensar assim, bom, eu vou para o meu laboratório, que é a minha vida, eu vou tentar botar em prática isso daqui. Eu vou tentar transpor a montanha. Eu vou tentar ser resiliente. Eu vou ver se eu aprendo dessa vez, porque numa próxima, se eu tiver o mesmo desafio ou da mesma qualidade, eu quero, então, dessa segunda vez, eu quero ver se eu consigo realmente ver se eu aprendi a lição. E aí, quando a gente desenvolve essa confiança e vê que a gente tem esse poder que Jesus dizia que a gente tinha, nós nos tornamos mais fortes e cada vez mais confiantes. E com capacidade de transportar, assim, montanhas maiores, né, Eliane? Todas as montanhas que Olha, aparecerem no olha que nosso caminho. elas vêm, né? Então, nós temos que estar preparados. Agora, você concorda se a gente tem alguém para compartilhar, né? Alguém para nos ajudar a transportar, não é muito mais fácil, assim, a gente dividir um pouquinho essa carga e a gente saber que nós podemos contar fraternalmente, que nós temos, assim, eu acredito que Deus manda a ajuda por diversas pessoas, né? Então, a gente prestar mais atenção, a gente fez um evangelho que se chamava assim, pedi e obtereis. É assim, peça, mas ao mesmo tempo fique com as anteninhas ligadas, porque essa ajuda, Deus vai te responder de diversas maneiras, né? Com Então, certeza. essa colaboração, essa ajuda para você fortalecer a sua fé, pode vir através de um grupo de acolhimento, através de uma pessoa que te traz uma palavra de consolo, de força, né, de resignação, resiliência. Então, eu sempre gosto assim, por isso que o nosso bate-papo é em dupla aqui, ó, para a gente fazer esse ping-pong, porque nós vamos, olha quanta coisa aprendi com você, estou aprendendo aqui com essa sua perspectiva sobre o Evangelho, né? Sobre esse Evangelho que a gente está trazendo hoje. E assim, as pessoas que estão ouvindo a gente vão trazer também as impressões delas, né, a respeito disso. E essa troca, para mim, é maravilhosa. Com certeza eu concordo contigo, Roberta, porque eu sempre achei isso também. Eu acho que quando a gente estuda, e não só o estudo, muitas vezes nós que somos mulheres, a gente tem mais capacidade, mais facilidade de dividir nossos problemas com os outros. Então, quando a gente às vezes fica guardando alguma coisa por muito tempo que nos faz mal, e um determinado momento chega alguém que nós confiamos e nós conversamos com essa pessoa, só por dividir, por tirar essa carga do nosso ombro e colocar um pouquinho no ombro do nosso amigo, o problema parece ter se tornado menor. Então, esse dividir, o outro vai nos colocar também a maneira dele, uma outra maneira, um outro ponto de vista sobre o mesmo assunto, em que muitas vezes torna aquele problema que para nós era a montanha que nós não conseguimos transpor, em simplesmente um montinho pequenininho. Deixa de ser aquela coisa gigantesca e a gente começa a olhar com uma outra perspectiva, ver outras. O outro nos ajuda a ver, muitas vezes, uma possibilidade, uma saída que nós não estamos vendo. Então, às vezes nós ficamos assim, não enxergamos, né? Não enxergamos, exato. E nós somos todos alunos e mestres um dos outros ao mesmo tempo. Então, Sem tu dúvida. está aprendendo comigo e eu estou aprendendo demais contigo também. Porque a tua maneira de ver, a tua perspectiva, sempre me faz ver alguma coisa que passou desapercebida. É como ler a mesma página do Evangelho ou de qualquer outro livro
diversas vezes. Sempre vai ter uma coisa que passou da última vez que a gente não se deu conta. Ou a visão do outro vai chegar e vai colocar uma perspectiva bem diferente que vai, uau, abre a cabeça da gente e a gente pensa, não tinha pensado por esse ângulo, né? Então, tudo isso... A gente está vivendo, assim, de repente, numa fase diferente, né? Aquele evangelho que eu li a semana passada, hoje eu já estou, assim, com outro estado de espírito, de repente estou mais irritada e tal, aquilo vai me trazer uma outra perspectiva. Então, é assim, como muda, né? Como a gente vai aprendendo diariamente. E eu acho, assim, eu posso dizer que a fé, para mim, tem sido uma construção diária, Eliane. Então, eu não posso dizer assim, nossa, eu tenho uma fé inabalável. O que eu tenho é, assim, uma vontade inabalável, um esforço inabalável, uma confiança que eu estou construindo para se tornar inabalável. Porque daí eu vou ter tranquilidade. E, gente, vai me dar, eu tenho certeza que, assim, todos que alcançarem isso, passa a ter uma serenidade na vida. Porque quando a gente entrega isso, né, confia e entrega, a gente vive num estado de paz. Não tem aquele conflito, né, daquela coisa de não, vai dar certo, não vou conseguir, não sei o quê. Quando você entrega, sabendo que esse Deus, ele quer o nosso melhor, ele é todo amor. Então, essa entrega é assim, gente, o que vai vir para mim é só fruto desse amor. E a gente não duvida mais, né, dessa nossa fé. Com certeza, ter essa compreensão e essa confiança de que Deus vai nos mandar o que é melhor para nós, é que faz com que a gente esteja num estado vibratório mais próximo dele mesmo, né? De Deus, onde a gente vai perceber que essa resposta ao nosso pedido, à nossa oração, ela pode vir ali quando eu abro o meu e-mail, ela pode vir por um telefonema de um amigo, ela pode vir, como tu colocaste agora há pouco, tão bem colocado. Eu vou estar tão tranquila que aquilo vai chegar para mim e vai simplesmente entrar e fazer toda a diferença. E eu vou compreender aquela lição que eu já tinha lido talvez tantas vezes antes e passou desapercebida ou não teve o mesmo, eu não tive o mesmo entendimento que eu deveria ter tido antes. Essa troca, ela faz isso, né, Roberto? Quando a gente está tranquila e tem essa confiança, quando a resposta vem, ela vem de diversas formas. E eu vou ter aquilo, eu pedi, aí a gente já sai de uma coisa e já vai para outra, né? Eu pedi, obtereis, que a gente falou ali no início, né? Isso. Eu vou ter a minha resposta, seja ela qual for, desde que eu aprenda a confiar na justiça divina. Que eu saiba que o que vier é o que é certo, é o que eu preciso, não o que eu quero. Exato, exato. E que a gente possa, então, né, Eliane, cada vez mais, assim, encontrar essa fé que seja robusta e possamos, assim, encontrar, né? Eu acho que encontrar essa fé robusta é finalmente acalentar o nosso coração. Então, eu acho que vai ser um momento maravilhoso. E eu desejo não só isso para mim, mas eu desejo para todos os meus irmãos. Porque se eles encontrarem isso, é a paz que a gente quer, que é uma paz coletiva, né? Que todos não saiam das aflições. Exatamente. E Eliane, você sabe que a gente, do grão de mostarda, a gente tem, né, nesse evangelho, e em Lucas também, no capítulo 17, versículo 6, eu vou ler para a gente. Se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira, seja arrancada daqui e planta-te no mar, e ela lhes obedeceria. Então, é sempre assim, né? Ele deu o exemplo de novo do grão de mostarda, mas é com tanta convicção, né? Que, imagina, plantar uma amoreira no mar. Então, nós ficamos pensando, né? Não há o impossível para quem tem a fé robusta, né? E comprometida, e essa entrega e confiança. E a confiança, Roberta, ela é importante também para fortalecer justamente por isso. Olha só, o que nós pensamos quando nós fechamos as atividades, muitos deixaram de trabalhar, muitos, inclusive, infelizmente, perderam o trabalho, né? Perderam os seus empregos.
os nossos encontros pessoais deixaram de acontecer, a gente pensou assim, nossa, tudo aquilo que a gente vem construindo todo esse tempo, por conta dessa pandemia vai se acabar. Por quê? Naquele momento faltou fé, né? Quando a gente pensou isso, faltou fé. Porque o que a gente está vendo agora? E pelo contrário, que a gente está longe dos olhos, mais perto do coração. Porque a gente continua, inclusive, tendo mais contato do que a gente tinha antes. E eu olho para isso de uma forma assim, eu fico assim impressionado, eu digo, uau, a gente pensava que o resultado era um e era outro. Então, cada vez que isso acontece na minha vida, eu faço minhas as suas palavras. Eu não vou dizer que a minha fé é inabalável, mas a minha vontade de acreditar que a fé precisa e ela precisa ser alimentada todo dia e ela é construída, isso já existe na minha cabeça, porque cada vez que isso acontece, eu penso assim, vamos esperar para ver. Será? Será que lá no fundo, depois dessa levantada de tapete, limpar toda essa sujeira, né? Isso me referindo à questão não só da doença, da pandemia, mas o atual momento político pelo qual o mundo inteiro está passando. A gente vê tanto escândalo, tanta coisa, e a gente pensa, mas quando é que isso vai melhorar? Aí agora eu já não penso mais assim, não. Agora eu já penso assim, calma, tá tudo no seu devido lugar, tá tudo ok, não tem nada errado. Não dizem que Deus não tem uma folha que caia da árvore que ele não saiba. Exato. Então, tudo está no seu devido lugar. Não vamos Por nos isso que a desesperar. frase que está rodando o mundo, né? Tudo vai passar. Tudo passa, né? Tudo Exatamente. passa. E olha, É. você disse uma coisa, porque assim, eu e Eliane, para quem não sabe, a gente não se via, não se falava, que há uns 5 meses. Mais ou Então, menos. o evangelho, ainda por cima, foi uma oportunidade da gente se reaproximar, da gente se rever aqui através, né, dessa plataforma. Então, nada é por acaso. Que seja assim, primeira de muitas. A Rosana de Rosa já está aí na filinha para conversar com você, para fazer um próximo evangelho. O Mauro também, e tantos outros, né, que fazem parte do projeto e que trouxeram, assim, né, esse bate-papo para a gente aproveitar essa fase, né, da quarentena e ficarmos unidos, aí vivenciarmos isso, né? Não ficar apenas na teoria. Então, nós estamos aqui um pouco confinados, mas a nossa fé ela está transpondo e Perfeito. transportando todas essas paredes por aqui. Com certeza, é isso mesmo, Roberta. A nossa fé, com certeza, nós vamos sair dessa pandemia melhores do que quando nós entramos, porque a gente vai sair mais fortalecido na nossa fé, porque a gente viu Confio nisso. que nada veio por acaso, né? Confiamos nisso, eu também, com Confiamos certeza. nisso. Então, Eliane, olha, foi um imenso prazer. Muito obrigada e até a próxima. E para vocês que estão nos ouvindo, espero que tenham apreciado. Deixem os seus comentários, que eu, Rosana, Mauro, Eliane, estaremos respondendo para vocês. Qualquer dúvida, né? Qualquer coisa que vocês queiram compartilhar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, gratidão e paz, e tudo vai passar. A gente se Tudo encontra em vai breve. passar. Beijo. Beijo.